Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O Iluminuras desta semana apresenta uma verdadeira amante da literatura que anda de mãos dadas com a poesia e com o magistério. A professora, que sempre foi fascinada pela palavra, teve essa paixão revelada ainda na infância, quando manuseava os livros do avô. A escritora Raquel Naveira é formada em Direito e em Letras. Tem mestrado em Comunicação e Letras, doutorado em Literatura Francesa, já publicou quase 2 dezenas de livros e está lançando mais 2. Professora, ela revela que tem um caso com a literatura, com a filosofia e com a história. Raquel, obrigado pela presença e, para começar, eu queria que você contasse para a gente o início. Monteiro Lobato foi talvez o grande responsável pela sua paixão pela literatura, não foi isso? É verdade. No meu caso, Paulo, foi uma vocação de infância. Desde criança eu senti que a palavra era a minha maneira de me expressar, de me sentir no mundo, de estar no mundo. E Monteiro Lobato foi aquele que abriu as asas da minha imaginação para sempre. Mas antes de Monteiro Lobato, eu gostava muito de ouvir histórias, eu gostava do livro fisicamente, de manuseá-lo, de colocar uma vela embaixo do livro para ver se a imagem se movia. O objeto livro sempre me fascinou. E cantigas de roda, eu fui de uma época em que havia muitas cantigas de roda. Então, quando eu ouvia aquele Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, já era para mim pura poesia, aquilo já me chamava atenção, aquele ritmo, aquele encanto. Então, fui uma criança sempre voltada para a palavra. E aos 7 anos, logo depois da alfabetização, eu já me decidi completamente, eu vou ser escritora. Curioso, Raquel, porque a gente geralmente decide o que vai fazer da vida, que profissão vai seguir, aos 16, 17, 18 anos, quando entra ali na faculdade, né? Você, aos 7, 8, já estava decidida. Completamente definido. O caminho que eu iria seguir, a minha vocação, e coloquei toda a minha vida de uma maneira grave, solene, nesse prumo, sem desviar à direita nem à esquerda, completamente dedicada. E é claro que dessa vocação para as letras surgiu também uma vocação de magistério. Os livros se abriram para mim nessa área de silêncio, de solidão, de leituras. Agora, e o curso de Direito? Acabou ficando de lado? Foi feito meio nas linhas tortas o curso de Direito. Foi muito importante, porque tudo é uma somatória. E o curso de Direito, ele dá essa noção da ética, da subjetividade do criminoso, por exemplo, no direito penal, que sempre foi uma matéria que eu gostei muito, as paixões, o leitmotiv. Então, vamos dizer, a política também, a Constituição, são áreas que eu gosto muito do direito. Você tem quase 20 livros publicados, a gente está com 4 aqui conosco, e você diz que escrever é o que te faz bem. Não podia ser de outra forma, né? A palavra significa o quê para você? A palavra é poder. A linguagem é um traço do homem, e ela é poder, ela tem uma essência encantatória. Eu acredito na magia da palavra e que eu esteja a serviço da palavra. Não sou eu que me sirvo das palavras, são as palavras que se servem de mim. Eu sou alguém que é vaso de captação das palavras, do imaginário. E eu creio que o verdadeiro poeta, ele tem até mesmo uma certa tensão trágica do mago, porque ele tira as coisas da sua força interior. Ele tira do momento em que ele fica num estado de uma certa passividade, que não é passiva, é meio psíquica, em que ele possa se abrir para receber as imagens, as analogias, para mostrar o que há de semelhante entre os seres. E tudo isso é magia, é profecia. Como disse o Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então é desse poder da palavra que eu sonho os meus livros
e eles se tornam realidade. Falando até já nos seus livros, eu queria começar por um que não está aqui, que é o Guerra entre Irmãos, que é um livro de poemas, não é isso? Isso. A partir da Guerra do Paraguai, um conflito terrível que houve no século XIX. Maior das Américas. Maior das Américas, com quase 500 mil mortos. O que foi que despertou tanto interesse em você? Olha, a história é mais ou menos longa, sim. Eu sou apaixonada pelo Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles, que eu li várias vezes e continuo relendo. E quando eu li esse livro, eu falei, porque eu sou muito modesta, se a Cecília escreveu sobre a guerra da Inconfidência Mineira, sobre o que eu poderia escrever? Imediatamente veio a resposta de Uma Alma da Fronteira. É sobre a Guerra do Paraguai, que a minha infância, eu nasci em Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e transitei toda a minha infância entre Campo Grande e Bela Vista, na fronteira do Paraguai, e os tios contavam muito as histórias da Guerra do Paraguai, e eu falei, é isso, eu vou escrever sobre a Guerra do Paraguai. Aí fiz toda uma pesquisa e desenvolvi um romanceiro, que são 25 poemas sobre a Guerra do Paraguai, chamado Guerra entre Irmãos. E esse livro, ele teve vários desdobramentos, ele foi questão em vários vestibulares pelo Brasil inteiro, ele saiu no livro de Gilberto Cotrim, sobre a história do Brasil, e sempre ele está me surpreendendo, porque é um livro que tem um desdobramento incrível. Falando dos outros, que agora estão aqui, eu vou começar pelo infantil, Guto 1 e os Bichinhos, que é a história de quê? Esse livro é um menino de 7 anos e ele tem um irmãozinho que é um bebê e a mãe mostra para ele o encantamento dos bichos. É claro que isso é uma coisa natural de toda criança desde a época das fábulas. A criança tem esse interesse natural pelo bicho. Então são poemas em que eu falo sobre os bichinhos para o Guto, que é o menino. E é um processo interessante, porque nós temos aí um criador e uma criatura, porque o Guto é o meu filho e é o ilustrador do livro. Então, ele se transformou no livro, no personagem e, ao mesmo tempo, no criador dessas imagens belíssimas que estão aí. Agora, vou ressaltar esse aqui, Raquel, Quarto de Artista. Esse livro é um livro que o próprio prefaciador, que é o Antônio Carlos Sequim, da Academia Brasileira de Letras, falou que é um quarto onde coube um pouco de tudo. Então vem com esse Van Gogh na capa, que já me apresenta bem, que é o Quarto de Artista em Arles, que uma das últimas obras que ele pintou, e sobre essa cama foi que ele faleceu. E eu falo da necessidade que o escritor tem, no primeiro ensaio, de ter um quarto bíblico como o do profeta Eliseu, com a cama, a mesinha para escrever, a lamparina para escrever suas cartas e suas mensagens e suas profecias. E todo escritor tem que ter esse teto todo seu, como disse também a Virginia Woolf. É naquele lugar que ele vai abrir clareiras no cotidiano, poder ficar naquele estado que eu te disse de passividade psíquica e poder desenvolver o seu trabalho. Então, o primeiro ensaio do Quarto de Artista é transitando por essas ideias da necessidade de um quarto que capte essa força, essa união com o cosmos. E depois, são vários autores que eu gosto de ler, sempre com recortes diferentes. Por exemplo, quando cheguei a São Paulo, esse encontro essencial que eu tive mais fundo com Guilherme de Almeida, e aí então eu falo sobre o Guilherme de Almeida, mas eu coloco um recorte diferente, que é a rosa presente na poesia do Guilherme de Almeida. Quando eu falo, por exemplo, do Castro Alves, a África, sob o ponto de vista de Castro Alves. Então eu falo de vários autores, mas sempre dando um aprofundamento original diante da obra de cada um. E vai até a Eneida de Virgílio. Interessante, vou destacar agora esse último aqui,
Álbuns da Lusitânia, que é um romance. É um romance sobre a imigração portuguesa em terras de Mato Grosso, porque sempre me chamava atenção por que os portugueses foram diretamente de uma aldeia portuguesa, perto de Coimbra, Figueira da Foz, até o sul de Mato Grosso, num tempo em que não existia nem mesmo ponte, era muito difícil chegar até lá. E aí, os primeiros portugueses que chegaram mandavam cartas convite para os seus patrícios. Então eu coloco um pouco dessa imigração, porque eu acho a imigração um tema maravilhoso, é o épico, é aquilo que faz a humanidade girar através de uma necessidade, que pode ser uma necessidade espiritual, financeira, econômica, existencial, de mudança, de coragem. E eu falo sobre essas raízes dos portugueses em Mato Grosso do Sul. E o ponto que liga tudo são os álbuns da família, os álbuns desde a Lusitânia, que eu, como uma guardiã, vou folheando esses álbuns e mostrando foto a foto a vida de primos, de parentes, mas com seus vícios, com suas virtudes. Só que, ao mesmo tempo, este eu lírico não é apenas eu mesma, né? Há muita ficção, há coisas que não aconteceram comigo, mas que poderiam ter acontecido, porque esse é o papel da arte. Então, é um livro que vela e revela coisas das minhas origens portuguesas em Mato Grosso do Sul. Para terminar, Raquel, eu estou aqui com álbuns da Lusitânia nas mãos, vou passar para você escolher um trechinho e ler para a gente. Esses homens que vieram da Lusitânia deram-me a lição maior, o elogio da loucura, aquela sem a qual, pergunta Fernando Pessoa, que é o homem mais que besta sadia, cadáver adiado que procria? Loucura que é mescla de desprendimento e coragem, determinação e lucidez. As lembranças fluíram, brotaram em forma de palavras. As palavras, para mim, não há outra salvação. Foi um prazer, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo e volta num instante. No segundo bloco eu converso com o advogado Melilo Diniz. Não saia daí. Dia 5 de outubro, vamos eleger nossa primeira senadora, Sandra Quezado. Vamos juntos. Agora, as mulheres do DF vão fazer história. Eu conto com o seu voto. Sandra Quezado, senadora 456. Se você comprou algum produto e, além de levar o que desejava, gastou também com algum tipo de serviço oferecido, mesmo sem desejar adquirir, preste atenção. Você foi vítima da venda casada. É uma maneira disfarçada de induzir o consumidor a uma compra. A venda casada é proibida por lei. A pena é de detenção de 2 a 5 anos ou multa. Venda casada é crime, sim. Quem conseguiu mais de 20 bilhões para o DF? Quem vai garantir a criação do BRT Eixo Sudoeste e BRT Eixo Oeste? Quem garantiu o parto humanizado na rede pública? Quem vai conseguir verbas para mais UPAs e hospitais? O Iluminuras está de volta. Neste segundo e último bloco, eu converso com o advogado Melilo Diniz. Melilo, eu começo perguntando a influência da sua família e do seu estado natal, o Ceará, nessa sua formação literária. Qual foi o papel de cada um? Eu tive sorte e uma família que compreendia a importância da leitura. Mais que isso, que compreendia a importância da leitura na minha vida. Por alguma razão, que eu não sei explicar, eu me apeguei muito cedo aos livros, talvez pela convivência com eles. E, além de brincar muito, eu tinha o hábito de leitura.
herdei de meu pai, que infelizmente nos deixou cedo, uma biblioteca de filósofos, mas ganhei dele aquele primeiro grande encontro com o mundo mágico da leitura, que foi uma coleção de contos e lendas, vinha em 8 volumes, dos irmãos Grimm. Acho que muita criança da minha geração deve ter tomado contato. Ontem eu comentava sobre esses livros e eu os tenho até hoje. Uma amiga disse, você me empresta? Eu também tive. Eu disse, de jeito algum, não empresto, não deixo. Ela disse, posso manusear na sua casa? Também não. Esses estão como esse momento mágico que me fez realmente me encantar pela leitura. E até hoje eu lembro de algumas histórias desse universo. E o Ceará? O Ceará, e mais do que isso, o sertão cearense, porque eu sou do sertão, não sou do litoral, como muitos dizem a respeito do sertão, está em mim e sempre esteve, mesmo quando eu vim para Brasília ou morei em outros cantos. E o contato com alguns autores, como José de Alencar e Raquel de Queiroz, eu me lembro, por exemplo, que eu lia Luzia Homem, que é um típico conto, um típico romance cearense, e ficava, mesmo criança, embasbacado com a narrativa, com a construção desse marco da literatura cearense. Um pouco mais adolescente, eu tive a oportunidade de me aproximar do cordel e de Patativa do Assaré, que é um fantástico poeta popular cearense e que demarcou muito essa alma profunda, a tal ponto que, como todo bom cearense e sertanejo, dia 19 de março, eu me preocupo se choveu ou não, porque é o dia de São José, padroeiro do Ceará, e que é um relato ou uma marcação de se teremos um bom inverno ou um inverno com pouca chuva. Então, isso me configurou. Já na adolescência, na juventude, que outros livros chamaram sua atenção, Melilo? Olha, eu tive diversas influências. Então, por exemplo, eu fiquei encantado, eu me lembro disso, talvez com 13, 14 anos, com a geração Beat. Burroughs, Kerouac, Ginsberg. Foi um choque, né? Isso já na adolescência. Eu sempre fui catapultado por choques de leitura. Um pouco antes da adolescência, quando cheguei em Brasília, eu tive um espanto com 3 autores. Machado de Assis, especialmente Dom Casmurro, Charles Dickens, com As Aventuras do Sr. Pickwick, que foi um negócio que eu lia, relia para tentar entender aquele negócio, e depois Os Três Mosqueteiros, isso criança, aquela literatura ainda incipiente, aquela leitura ainda, aquela compreensão incipiente da minha parte. Na adolescência, por diversos motivos, eu tive esse choque com essa geração beat americana, que foi importante na formação de um modelo de uma cultura que influencia muito a brasileira. Eu tive a oportunidade, por conta de formação religiosa, de ter contato com teólogos e autores, especialmente autores espanhóis, né, místicos, como De La Puente. Depois um pouco de teologia, eu tive uma percepção de mundo de enfrentar a vida pelos mecanismos da religião. Então eu li muito Gutierrez, Juan Luís II, eu li Leonardo Boff, eu li Soares, que é um jesuíta do século XV, muito importante no pensamento teológico. E também me dediquei aos poetas marginais, ou seja, que é uma loucura, isso é um pote, uma panela cheio de influências. Então, a geração mimeógrafo de Brasília, como Nicolas Ber, um tanto de gente, Chacal, Cacasso, Paulo Leminski, né? É uma formação variadíssima e a gente tem aqui 3 livros, tem 4 livros aqui, desses 3 você está lendo hoje, que também são variados. Eu tenho uma estratégia de leitura, não é? Eu pelo menos arrumo 3 livros para ler constantemente e simultaneamente. Por quê? Porque me parece que você se equilibra e desequilibra o dia todo dia. Ou seja, eu, por exemplo, essa semana, eu comecei com essas 3 obras, né? O John Rawls, que é um filósofo e um importante pensador do direito,
não é? Ele publicou, e eu consegui semana passada, essas conferências sobre a história da filosofia política, que é um pouco a síntese dos cursos que ele dava na universidade. Então, eu acabei de ler o capítulo sobre Hobbes, estou indo ler. Como é uma leitura dura, cansativa, que exige concentração, eu vou mesclando, por exemplo, eu acabei essa manhã, esse livro do Scott Turow, Idênticos, né? Que é uma novela legal, americana, de uma série que se passa num local típico dos Estados Unidos. Eu gosto de literatura policial, literatura de advogados, até porque é bem mais bonito nas histórias e nos romances, nas novelas, do que na vida real. E o Mário Quintana, que é um autor que eu leio religiosamente, não é, como algo que me marca. Então, por exemplo, essa semana eu decidi ler esse volume recém-publicado, antigo, mas com uma nova editora, Alfaguara, Da Preguiça como Método de Trabalho, que é algo que me explica muito. Quer dizer, só esse nome, não é, me ajuda muito a compreender como é que eu funciono. Mário Quintana é especial? Nesse momento é especial por uma razão afetiva. O meu filho mais velho, de 22 anos, descobriu o Mário Quintana e a gente tem brincado de ler junto, trocar opiniões, trocar livros. De vez em quando a gente também briga, porque ele pega um que eu estou lendo, eu pego um outro que ele está lendo, do Mário Quintana. A gente tem reunido todos os livros dele, antologias e as obras esparsas, como forma de construção de um outro tipo de afetividade entre pai e filho, que não é só afetividade porque você é pai ou você é filho, mas porque você acaba se percebendo como horizonte de leitura, né? Então, eu gosto de um autor que ele também gosta. Não é sempre factível, até porque o Mário é um autor já datado do ponto de vista da juventude, mas que, na minha concepção, é um autor que merece ser lido todos os dias, todas as semanas, todos os meses do ano. Bom, eu aproveito e convido você que está em casa a conhecer um pouco mais sobre o autor. Mário Quintana foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro e é considerado o poeta das coisas simples. Quintana ganhou prêmios como Fernando Chinaglia, da União Brasileira de Escritores, na qualidade de autor do melhor livro do ano em 1966. Em 1980, recebeu o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. E em 1981, foi o ganhador do prêmio Jabuti de Personalidade Literária do Ano. Autor de mais de 30 obras, divididas entre a poesia, a literatura infantil e a antologia, Mário Quintana ficou conhecido por seus poemas, entre eles o clássico: todos estes que estão aí, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Esses escritores moldaram o Melilo escritor? Eu não sou escritor. Eu cometo alguns textos, geralmente com um perfil mais das áreas de formação que eu trabalho, que são direito, política, sociedade. Então, esses autores talvez me ensinaram um único aspecto, que é quando eu cometo esses textos, eu tenho muito cuidado de me fazer entender. Ou seja, cada um ao seu estilo, e todos os demais autores me deram a noção que escrever é uma relação onde você escreve para não morrer e também escreve para não matar. Bom, apesar disso, já são 10 livros publicados. Eu estou aqui com o último, Lei Anticorrupção Empresarial, Aspectos Críticos à Lei número 12.846, de 2013, que é uma discussão super atual. Eu venho investigando o tema da corrupção há cerca de 6 anos. Fui fazer uma palestra no TCU e, ao final da palestra, nos perguntamos se não deveríamos botar no papel o que tínhamos falado em conjunto. E, por conta disso, fizemos esse que é o primeiro livro sobre essa nova lei anticorrupção empresarial, alguns aspectos críticos. É claro que ainda muita coisa precisa ser publicada sobre isso. Esse é um livro bem exploratório, bem de começo. É uma lei que sequer foi regulamentada. E eu imagino que é uma contribuição para o debate. A corrupção é um fenômeno multifacetado
importante na sociedade brasileira por conta do conjunto de recursos que extrai dos interesses mais nobres, do interesse público. E se nós não enfrentarmos essa questão multifacetada, com vários ângulos de ataque, não vamos conseguir mudar uma realidade que, infelizmente, vem se sucedendo ao longo de séculos, de histórias e de situações que nos constrangem enquanto cidadãos brasileiros. Então, é esse o debate, é um livro que está indo agora para a sua primeira reimpressão e estamos planejando uma segunda edição para 2015 já, se possível, com as normas regulamentadoras, não só da União, como também dos estados e municípios que estão avançando nessa formatação. A questão que mais interessa talvez seja a importância de uma norma para tratar de alguns aspectos da corrupção. Já existem outras normas que também tratam desse aspecto, mas também a ideia de instituição, de institucionalidade que pode ajudar a combater a corrupção. Obrigado, Melilo, e obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras termina aqui. Para rever esse e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.